Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero falar sobre astrologia, trazer assuntos para a gente refletir, né? Quando eu posso, eu sempre trago uma cultura geral ou cultura pop para a gente, para exemplificar, né, as coisas que eu falo, né? Também trago mitologia, trago conhecimento da filosofia, sempre no sentido de trazer material para reflexão. E eu venho aí algumas semanas falando sobre as tensões que acontecerão agora no final do mês, né, entre o final do mês de junho, né, e o começo do mês de julho. São tensões que falam bastante alto, né, para os signos fixos, né, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, porque envolvem sempre aquela questão, né, da perseverança e da vontade, né, que esses signos são tem bastante perseverança e vontade. Mas, né, muitas vezes quando seguimos nosso foco, né, seguimos nosso propósito, temos que nos adaptar. Muitas vezes quando seguimos nosso propósito, temos que ser adaptáveis, né, e dividir o tempo, né, com outras demandas que aparecem, né, principalmente quando a gente está passando por um momento difícil como esse, né? Muitas vezes a sobrevivência é mais importante, né? E questões de saúde se tornam muito importante. Então, acabamos deixando o nosso foco, né, um pouco em segundo plano. Mas isso, né, bate, né, fala mais alto para realmente para esses signos fixos, né, que seguem aí o, os seus desejos, né, e as suas vontades e que são focados, né. Então, muitas vezes a gente vive isso, né, através, né, daquela resistência à mudança, né, ou uma resistência, né, a, ao meio que está mudando e muitas vezes nós não queremos mudar juntos. E eu falei sobre alguns aspectos, né, bastante importantes do signo de Leão, porque o signo de Leão é um dos que estão envolvidos aí nessas tensões, né, pela presença do planeta Marte no signo de Leão. Agora, no final dessa semana, né, no domingo, Vênus entra em Leão também, então também traz vai trazer essas questões do signo de Leão à tona, um pouco mais ligados com o alto valor, né, e com a autoestima, né, e então eu falei bastante sobre o signo de Leão, né, e eu tinha esse assunto que eu vou falar hoje, eu ia falar semana passada, mas acabei trocando, né, falando sobre o valor, né, do significado, né, quando a gente encontra prazer naquilo que a gente faz, né, isso está ligado ao signo de Leão. Expliquei para vocês a importância da casa 2, né, que é uma casa ligada aquilo que a gente tem, né, aquilo que a gente agrega como bem material. Falei para vocês o valor da casa 6, né, que é o nosso trabalho rotineiro. E falei o valor da casa 10, que é aquela posição, né, que a gente procura, que a gente busca, posição de sucesso, né? Então a gente começa ali na casa 1, né, que demonstra aquilo que a gente é, ou pelo menos a, a imagem que a gente projeta, né, no meio, porque o que a gente é, na verdade, é, a imagem que está por trás disso, né? Como você coloca, como se você colocasse o seu eu verdadeiro, né? Projetado num espelho, né? Então você vê a imagem, você não vê o eu verdadeiro. Então, isso são questões um pouco mais profundas, mas
a casa 1 fala dessa projeção, né, do eu verdadeiro, que está evoluindo, né, que quer se realizar na sua casa 10. No meio do caminho, entre a 1 e a 10, a casa 5, ou seja, a gente não consegue se realizar completamente se a gente não encontra prazer naquilo que a gente faz. E eu tinha falado para vocês também que isso tem um pouco que eu ia falar sobre quando isso não dá muito certo, né? Quando isso dá errado. E um exemplo que eu posso usar essa semana é uma semana de lua cheia, né? Eu vou falar daqui a pouco na lua cheia para não misturar os assuntos, mas é uma semana onde o nosso emocional está um pouco mais exigido, né? Um pouco mais solicitado, mas é uma lua cheia em Capricórnio, então tem, temos a tendência a olhar a vida com um pouco mais, né? Um olhar um pouco mais maduro, né? Quando a gente leva pelo lado positivo, mas muitas vezes também a gente pode olhar a vida com um olhar um pouco duro, né? Sobre as coisas, né? A dureza da vida, né? A dificuldade, né? Exatamente aquela rotina, ter que acordar todo dia, trabalhar, né? E muitas vezes numa pandemia, né? Pode ter perdido um ente da família, pode ter perdido o emprego. Então essas coisas, né? Essas situações que a vida nos impõe, que são, né, um pouco mais duras, um pouco mais ásperas, elas tendem a ficar bastante em voga, né? A gente tenta prestar bastante atenção nessas situações. Essa semana, né? Porque por causa dessa lua cheia em Capricórnio. Então, eu vou mostrar para vocês que existem tensões acontecendo em relação a isso. Mas antes eu queria trazer um pouco mais sobre essas tensões, né, do nosso período aqui, né, desse final de junho e julho, que trazem a importância desse arquétipo de leão. A gente pode usar esse arquétipo como algo que nos ajuda, ou a gente pode acabar fazendo com que esse arquétipo ele vire nosso inimigo, né, e mais atrapalhe do que ajude. Então, se a gente for para pensar sobre o que pode dar errado, né, eu trouxe uma história, né, de um filme que eu gosto. Como eu sei que é um filme de fantasia, e talvez nem todo mundo tenha assistido, né, é um filme longo também, são 3 partes, mas é ali o filme do Senhor dos Anéis, né, que resumidamente é a história. Existe um anel, né, que dá poder, e ele dá poder, né, ele fortalece o mal dentro de cada um, né, e em determinado momento houve uma grande união entre várias famílias, entre vários clãs, né, inclusive entre seres diferentes, né, elfos, anões, e os homens se uniram para lutar contra um grande vilão ali que queria esse anel, que representava todo o mal, né? E é bastante interessante, né, que cada ser ali, cada grupo de ser tem os seus líderes ali aquele que é escolhido para liderar os humanos, né, que se chama Aragorn. Durante toda a história, o filme é longo, né, o livro é muito longo também. Ele vai aparecendo ali, sempre ajudando, lutando, mas todas as vezes que as pessoas citam que ele é o descendente, né, dos homens, né, do clã dos homens, para liderar a humanidade, para liderar o mundo, ele meio que se
se sente um pouco, ele fica um pouco retraído, muitas vezes as pessoas falam, ele faz que não é com ele, né? E isso é bastante importante quando a gente pensa em confiança, né? A situação vai acontecendo, né? O filme vai, a história vai se desenrolando e ela chega num momento crucial onde tem uma guerra, né? Entre aqueles que seguem o bem e os que seguem o mal. E é uma, para quem assistiu o filme, né? Para quem sabe conhece a história, sabe que é uma guerra épica ali, então ela não se resolve. E aí esse Aragorn ele vai buscar ajuda num exército um exército de seres que já morreram, né? Então ele entra numa caverna, né? E chega ali dentro da caverna ele chega ali, né? Para aquele povo, né? Que ajudou, né? A família dele no passado e pede ajuda, né? E o chefe ali dos fantasmas ali diz para ele: quem é que vem aqui, né, atrapalhar o descanso da minha família, né, tá? Do meu clã? E isso acontece no terceiro filme, que chama O Retorno do Rei. Ah, e aí, né, a história vai se desenrolando, sem dar spoilers, né, se você quiser ver o filme um, um ótimo filme, né, então é, mas a história vai se desenrolando, aquela guerra vai acontecendo e é, como toda a história desse tipo, né, em determinado momento o bem vai perdendo e o mal vai ganhando. E aí, né, a, as atenções vão sendo divididas ali entre o Aragorn dentro da caverna, falando ali com os fantasmas ali, pedindo ajuda, sem saber responder aquela pergunta, né, que o líder dos fantasmas fez para ele, e a guerra. Em determinado momento, né, chega a situação limite e ele é obrigado a dizer que ele é o descendente, né, do pai dele, né, o Arathorn. Ele é Aragorn, ele é o pai, ele é filho do Arathorn. E que ele exige que aquele povo ajude ele. É interessante, né? Algum, algumas coincidências que sim, a gente sabe que o interessante, né, são essas coisas que parecem coincidência, mas na verdade ou são, né, frutos ali do conhecimento, né, do J.R. Tolkien, né, que devia conhecer de, de ciências ocultas, né, ou a própria sincronicidade, né? Então, numa história né, num capítulo que chama O Retorno do Rei, o rei entra ali na caverna, né, e tem que se posicionar, tem que trazer a confiança, acreditar nele mesmo para convencer, né, que aqueles fantasmas, né, ali ajudassem ele. E quando os fantasmas entram na disputa ali, né, realmente a coisa muda de figura e eles conseguem ali tomar a frente na guerra. Então, se a gente olhasse pelo lado psicológico, né, se a gente pensasse pelo lado junguiano, né, a gente ia logo ligar a caverna, né, com o mundo emocional, né, a profundeza emocional dessa pessoa, né, que são aquelas emoções que ela tem guardada ali, né, os traumas, as decepções, né, a, toda aquelas emoções retraídas, guardadas que ela tem, né, e que ela tem que vencer, né, tem que superar, mas que também, né, trazem uma força emocional, né? Então, se eu
se eu sou capaz de vencer o mal em mim, né, esse mal em mim vai acabar me fortalecendo, né? Mas eu tenho que controlar ele, né? Eu tenho que controlar. Então, quando a gente pensa, então para mim o título desse filme, dessa história tem tudo a ver, né? Porque chama O Retorno do Rei. Então, isso está totalmente ligado com o arquétipo de leão, porque quando, né, se fala leão, né, o rei dos animais, é, a gente tem que fazer uma alusão à, à nossa própria vontade, ao nosso próprio corpo de desejos, né, ao nosso próprio astral. Então, o que é o retorno do rei, né? O rei é cada um é um rei em si, né? E muitas vezes nossos desejos, nossas emoções, elas são tomadas, né, pelas influências do meio. Então, acabamos não sendo reis de nós mesmos, né? Então, talvez em determinados momentos perdemos a autoestima por um comentário de uma pessoa ou ah, ficamos à mercê, né, da decisão de um chefe sobre aquilo que sobre o nosso emprego, ou somos colocados em situações difíceis, né, como é na pandemia, ou desempregado, né, ou com a perda de um ente querido. Então, somos colocados à mercê das situações, e o nosso emocional, né, ele tem que superar esses momentos, né? E o grande poder, né, dos signos fixos é exatamente ter essa vontade, né, de construir, de realizar. O problema é que isso também dá poder, né? E quando a gente tem poder, a gente tem uma tendência, né, a ser controlador, né? A gente quer controlar o meio, né? A gente quer fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente imaginou. Então a gente também acaba sendo um pouco controlador, né? Então, signo de touro, leão, aquário, né, e escorpião, eles são controladores, né? Eles tentam fazer as coisas acontecerem do jeito que eles gostam. Mas essas situações que a vida coloca, muitas vezes são mandatórias, né, relativos em relação às nossas vontades, né? Então, quando a gente pensa isso em relação ao outro, né, a gente vai ter uma tendência a talvez querer, né, impor, mandar, querer impor a nossa vontade, né? Mas quando a gente pensa em relações a situações em que a vida nos coloca que a gente estamos à mercê, né, das circunstâncias, né, por exemplo, na pandemia, então aí aquela situação em que a gente olha para, né, qual o poder que eu tenho, né? O que eu controlo, né? O que realmente eu controlo, qual o poder que eu realmente tenho, né? E o grande barato disso, né, que fala essa história e fala outras também, que talvez eu traga quando o Sol entrar em Leão, mas a gente perceber que o grande poder é a gente controlar a gente mesmo, né? Ser reis de nós mesmos. Então, tem aquela frase, né, que as pessoas repetem ou colocam, ou dividem, compartilham. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, Leão traz um pouco dessa capacidade, um pouco disso à tona, né? Então, é você liderar você mesmo, independente da circunstância que a vida te coloque, ou independente né, de, de qual situação, de qual dificuldade, você reinar sobre si mesmo, né? E não desistir, não não usar, né, o
poder, né, porque assim, quando a nossa vontade não é satisfeita, muitas vezes a gente quer fazer as coisas à força, né? Então, quando a gente reina sobre nós mesmos, né, reinar sobre si mesmo, então você é senhor de si, então você se autocontrola, se auto é, limita. Então, é lógico que isso tem a ver com uma lição muito mais de Saturno em Leão, né? Que inclusive eu tenho Saturno em Leão, mas existe a possibilidade que a gente entenda as coisas dessa forma. A energia que hoje está em Leão, né, que é Marte, é uma energia muito mais direta, né? Então, a gente pode ver muita gente com essas tensões que vão acontecer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, pode ver muita gente falando, sabe, dando carteirada, tipo, ó, você sabe com quem você está falando, né? Eu sou fulano de tal, quem é você, entendeu? Porque as pessoas vão usar o lado negativo dessa energia, uma ideia negativa desse arquétipo de leão, né? Elas vão, porque isso é muito importante. Primeiro, para você poder exigir, você primeiro tem que ser, né? A gente não pode mudar a gente não pode exigir do outro sem que a gente seja aquilo que a gente está pedindo, né? Então, e, e a gente também não pode fazer com que a nossa vontade, né, prevaleça, né, relativo à vontade do outro. Então, a gente pode persuadir, a gente pode tentar fazer a outra pessoa entender, né, mas a gente não pode fazer com que as pessoas façam o que a gente quer à força. A gente vê muito disso aí, né, na mídia, né, nas manifestações e na, ontem eu vi na a TV Globo, né, dando ali no Jornal Nacional, fazendo tentando vender a imagem, né, que ela é perfeita e que ela está ajudando na pandemia e que ela está sendo imparcial em relação a esses dois lados, né, de condução da pandemia, quando na verdade ela está sendo totalmente imparcial, né, e está usando o nosso emocional ali, juntando pessoas da saúde, né, dando um depoimento traumático, né, de viver ali a situação todo dia, né, tinha uma moça que era faxineira, outra que era enfermeira, então eu acho até, né, que é antiético, porque está pegando o sofrimento da pessoa, né, para vender a imagem que a TV Globo é a dona da verdade, né? Então, eu não sei, eu vejo dessa forma. Então, um Renan Calheiros que escuta todos os médicos, né? Todo mundo que fala o que ele quer ouvir, ele escuta quem não quer, quem tem a coragem de sentar na frente dele e falar uma coisa diferente, ele começa a fazer ali um circo, né? Então, em N situações a gente vai ver esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação onde onde pessoas tentam impor ali a sua vontade, né? Trazendo esse arquétipo negativo do signo de Leão, né? Mas o que eu queria deixar para vocês como mensagem é que existe um arquétipo muito mais profundo e muito mais importante, que é exatamente essa da gente, né, se colocar como indivíduo, né? Acreditar no nosso valor, acreditar naquilo que a gente tem, né? De belo dentro da gente, dentro do coração. Falei para vocês do sentido do coração, né? Relativo ao arquétipo de leão, né? E não se deixar levar, né? Por essas imposições, né? Que elas acontecerão. É uma imposição só de leão? Não. Né? Lembrando, podemos lembrar que Urano está em Touro, né? Então, o jeito impositivo de Touro vai aparecer também, né? É, e essa oposição
essa oposição de Marte é relativa a Saturno, né? Então, a imposição do coletivo vai aparecer também, né? Não é à toa que a gente está numa situação, né, onde a gente fala, né, o novo normal. Então, usar máscara, né? Então, existe um modo coletivo novo que nós somos obrigados a cumprir, né? Então, somos obrigados ali a respeitar, né? Então, mas isso já foi imposto, né? Pode ser imposto de novo, né? Então, essas tensões, né? Elas podem ocasionar muita disputa, muita polarização. Só que a gente pode olhar isso de uma outra forma, né? Eu acho que a gente, olhando dessa outra forma, muitas vezes a gente não consegue mudar, né, o status quo, a gente não consegue consertar, né, o que está errado, mas a gente pode aproveitar, né, uma forma pessoal para ganhar conhecimento, né, e para não ficar à deriva, né, não ficar à mercê, né, de um grupo ou de outro, né. Como eu disse, ser rei de si mesmo, né, é controlar, né, todos os seus desejos, suas vontades, né, e ser capaz, né, de superar os desafios, mesmo, né, quando eles são contraditórios, quando não obedecem ali à vontade da gente. Então, a gente, é, se a gente se descontrola, né, então a gente não é rei de si mesmo, né, a gente está à mercê ali de um grupo ou de outro. E isso foi muito interessante eu contar essas versões, né, para vocês, porque eu chegamos agora numa lua cheia, né, que é um pouquinho complicada, né, relativa aos sentimentos. Então acho bom a gente ter esse embasamento, né, para poder também passar por essa semana de uma forma tranquila. Aqui eu estou mostrando para vocês o, a lua cheia, né? A lua cheia de Capricórnio aqui, ó. A lua no grau 3 de Capricórnio, o sol no grau 3 de Câncer, né? A lua rege Câncer, né? Então, a lua, a lua já representa, né, o feminino, né? E a maternidade em si. Todas as situações onde eu preciso cuidar do outro, eu preciso nutrir, né, o outro. Mas a lua aqui oposta, né, no signo de Capricórnio, que é a oposição, né, entre a vida familiar, né, a vida profissional, entre a mãe e o pai, né, entre o feminino e o masculino, a lua aqui em Capricórnio fala exatamente, né, sobre essa necessidade de a gente olhar de uma forma mais prática, né, essa rudeza da vida. Então, tem o trabalho, tem o que eu perdi na pandemia, né, o que eu posso ter sofrido na pandemia, né. Então, essas questões elas vão ficar bastante em voga essa semana, e no sentido muito saudosista, né, e uma carência emocional também muito forte, né? Porque eu vou sentir falta de tudo aquilo que me trazia aconchego, proteção, afeto, né? Então, eu vou tender a sentir falta de tudo isso, né? Então, essa lua fala disso. E essa lua, ela, ela também é importante porque
ela está num signo oposto, né, ao que ela rege, né? Então a gente chama isso que ela está numa queda, né? Então ela está mais fraca, né? Então isso mostra que aquilo, aquilo que for o mandatório, né, que for as emoções vão ficar em segundo plano, embora elas tenham assim, um peso muito grande, assim, as obrigações, né, ficarão em primeiro plano e as emoções em segundo plano. Isso vai trazer também um pouco mais essa carência emocional. E a Vênus aqui, ó, eu tinha falado para vocês, né, que a Vênus estava aqui em Câncer, fortificando, né, esse arquétipo do feminino, esse arquétipo da nutrição, do maternal, né, da proteção. A nossa criança também, né, a nossa criança interna, tanto câncer tem a ver com a criança, né, que precisa de cuidado, né, o recém-nascido, e leão com a criança com poucos anos ali, né, que tem aquela vontade de viver, a vontade de conhecer, né. Então, mas câncer também tem a ver com a nossa criança, mas é aquela criança que precisa de cuidado, que precisa ser alimentada, né? Então, essa Vênus também está falando disso. Então, ela veio amenizando todo esse clima, né, emocional. E agora, nessa semana, na lua cheia, que vai acontecer no dia 24, dia de São João, essa lua, essa Vênus aqui, ela faz oposição com Plutão, né? Então, ela vai trazer também uma maior impulsividade nos relacionamentos, né? Então, além da saudade, também pode haver um pouco de possessividade, ciúme, né? Então, aí a gente junta tudo isso, né, com o isolamento social, né? Então, só posso dizer para a gente ficar atento, né? Para não ficar, para não somatizar, né? Não somatizar, porque a tendência aqui é somatizar, né? A gente já tem um clima intenso, né? Nas relações, com essa lua aqui em Capricórnio também, né? Fazendo talvez a gente ter que deixar de lado um pouco as relações para pensar mais na parte prática da vida. Então, cria um clima um pouco de instabilidade emocional, né? Então, tomar cuidado, né, para a gente ter calma, paciência, né? É um dos movimentos é um movimento lunar, então passa rápido, né? Como eu disse para vocês, essa Vênus aqui no domingo já está em Leão, né? Então, e uma coisa também que eu tenho que dizer, tanto Júpiter aqui, né? Júpiter está retrógrado, tá? Júpiter já ficou retrógrado, então eu falei para vocês que Júpiter em Peixes era, né, trazia benefícios, né, sortes e graças, né? Ele está retrógrado, ele vai voltar para Aquário, né? Então ele trazia otimismo, expectativa, né? Então agora a gente vai ter que fazer um pouco de revisão sobre esse otimismo e expectativa, né? Alguns astrólogos falam que é falta de sorte, tal, mas eu não vou por essa linha. Eu acho que a gente só tem que fazer uma revisão sobre aquilo que as expectativas, né, e os planos que a gente fez. Lembrando que ele voltando para Aquário, ainda, ele vai ajudar esse Saturno em Aquário, né? Então, comunicação, marketing, vendas, tudo que está relacionado à comunicação, né, e à troca, né, compartilhamento, né, internet, rede social, vai voltar a ser, né,
muito enfatizado. E, para ajudar aqui, ele está fazendo um bom aspecto para essa Lua, esse Júpiter aqui em Peixes, né? Fazendo um bom aspecto para essa Lua em Capricórnio, né? E para o Sol, que também acabou de entrar aqui em Câncer. E o Netuno aqui em Peixes faz um bom aspecto para o Plutão, aqui em Capricórnio, e faz um trígono para Vênus. Então, esses dois, né, gigantes aqui dentro do signo de Peixes ajudam muito nessa lua cheia, né? Eles trazem um, um toque aí de amor, um toque de compaixão, né? Eu acho que assim, o momento, a chave para a gente passar essa lua cheia não tão estável emocionalmente é a gente se colocar no lugar do outro, tanto esse Júpiter como esse Netuno estão falando dessa compaixão, né, dessa habilidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, não não criticar, né, sem saber o que está passando, não talvez impor as nossas emoções sem saber o que está passando, né, quais são as necessidades do outro. Então, essa compaixão ajuda muito, né? E, voltando um pouco para trás aqui, então, falei para vocês, a lua cheia dia 24 de junho, dia de São João, uma data bastante interessante, né? Até essa questão de uma data festiva, né? Uma data que geralmente tem festa junina, tem quermesse, então muito provavelmente não vai poder ter, né? Então traz esses aspectos do saudosismo, né? Da gente querer estar participando aí da festividade, querer estar perto né, de quem a gente gosta e não poder. São João, né, é uma das festas, das 4 festas pagãs que foram introduzidas ali na Igreja Católica, né? Então, na verdade, João ou Johannes do latim fogo, né? Então, é a festa do fogo, né? A festa do fogo sagrado, do desse tanto do elemento fogo, né? Que nos impulsiona a progredir, né? Como do fogo sagrado que representa o espiritual dentro de nós, né? Então, bastante interessante, né? Os povos pagãos eles faziam essa festa do fogo no inverno, exatamente para trazer, né, esses dois arquétipos aí, né, tanto do fogo como elemento, né, fogo dos signos de Áries, de Leão e Sagitário, como do fogo sagrado, que é o espiritual em nós. Então, voltando para trás, né, hoje, por que eu falo de tensões, né, entre o final de junho, né, e o final de julho, e o começo de julho? A gente tem o nosso amigo aqui, Marte, aqui no grau 5, hoje, né? Esse aqui é o dia de hoje. No grau 5 de Leão, né? Já fazendo uma conjunção não exata, mas para Saturno aqui em Aquário. E a gente tem a Lua, né? Aqui entrando no signo de Escorpião, né? Se colocando numa posição aqui que forma, assim, esse quadrado, né? Que são duas oposições, né? E 4 quadraturas aqui, né? A Lua quadrando Saturno, Saturno quadrando Urano, Urano quadrando Marte, Marte e Urano quadrando a Lua. Então, todos nos signos fixos, né? Então, esse fala exatamente sobre aquilo que eu estava falando para vocês. As nossas tendências, né? Tanto ajuda, são forças que nos dão mais perseverança.
mas é muito difícil que as pessoas consigam combinar essas energias, né? Que eu consiga combinar a força guerreira de Leão com uma atitude transformadora de Escorpião, com um intelecto, né, e uma capacidade de partilha em Aquário, e com uma criatividade, né, de Urano aqui em Touro. Então é difícil conseguir combinar essas energias, mas as energias estão aí, né? Se a gente consegue é, é, se conectar a elas, né, quando precisa, né, a gente ganha muito, porque vai ter muita gente não se conectando, né? Vai ter muita gente que vai assumir lados. Então, eu sou o lado do Marte Leão, tudo que é Saturno e Aquário é contra aquilo que eu penso. Ou, eu sou Urano em Touro. Quando eu falo dessa forma, estou falando as características, né? Estou falando, eu sou é, eu sou uma pessoa que está lutando. Aqui, por exemplo, podemos dizer que esse Marte representando a direita e esse Saturno à esquerda, né? Então, foi isso falando politicamente. Então, o poder militar e o poder do povo, né? Então, eu nunca vou conseguir combinar se um não conversar com o outro, se não tiver diálogo, né? Então, é importante que a gente consiga perceber esses movimentos, né, e consiga aproveitar, porque são energias à nossa disposição, né? Como são quadraturas, como são aspectos, né, conflitantes, a gente dá um certo trabalho de combinar, né? Mas quando a gente consegue, faz a diferença. Eu dei um exemplo, né? Naquela fase, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Esse tipo de mapa se esse fosse o mapa de uma pessoa, eu ia falar que essa pessoa é o tipo da pessoa que muda o mundo, porque é a pessoa que tem poder, né, que tem vontade o suficiente para mudar as coisas, né? Então, é aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Se a gente consegue reinar sobre nós mesmos, se a gente consegue ficar, ter um controle emocional, né, e saber em qual momento usar cada uma dessas ferramentas, a gente consegue mudar o mundo, né? Mas eu concordo que é difícil, porque a gente tende a querer escolher lados, né? Aquilo que mais a gente se identifica. Então, esse mapa que eu tinha mostrado é das 6 horas da tarde. Isso aqui é só para vocês verem, né? Como essa quadratura T, a gente chama isso também de quadratura T, vai se formando aqui. Marte aqui, né? Urano, a Lua vai se movendo porque ela é mais rápida, né? E vai formando essas quadraturas entre hoje e amanhã. Então, aquela questão da paciência, adaptabilidade, a gente está numa alunação de Gêmeos, né? Lembra que essa alunação começou em Gêmeos, essa Lua cheia em Capricórnio é da alunação de Gêmeos, então não vamos esquecer da adaptabilidade, né? E confiança, né? Porque somos capazes de passar por esse momento e eu acredito que a gente vai sair mais forte disso. E aí é o dia de amanhã, dia 21, né? 21, né? A Lua já andou um pouquinho mais aqui, vai fazer uma oposição exata para Urano aqui, ó. Amanhã, 7 horas da manhã. Então, amanhã, 7 horas da manhã, cuidado com imprevistos, né? Cuidado com eletricidade, trânsito,
né, e aparelhos, né, que, que, que param de funcionar, esse tipo de coisa. E aí, só passando os dias aqui, rapidamente, para mostrar para vocês uh, esse vídeo de hoje, né? Tudo que eu já mostrei. Então, tem o dia 22, a Lua está entrando aqui em Sagitário. A Lua Sagitário sempre anima o clima, né? Sempre é um pouco mais, traz um pouco mais de jovialidade, de alegria, né? De otimismo. Mas logo entrando aqui, ela faz essa quadratura com esse Júpiter que está aqui retrógrado em Peixes, né? São dois signos regidos por Júpiter, né? E os dois vão falar de fé, de expectativa, de otimismo, mas essa quadratura aqui, talvez no dia 22 a gente, ou a gente pode pecar por excesso de confiança, excesso de otimismo, né? Então cuidado aí, assinatura de algum contrato, uh, em fazer algum investimento, né? Deixa para o dia seguinte, ou, né, para pelo menos essa quadratura não estar vigente. E pode também trazer um pouco de dispersão relativo a exagero, né? Porque a gente não pode esquecer que Sagitário é um signo exagerado, né? Então, exagero na alimentação, exagero é, na brincadeira, né? Talvez a gente faça uma brincadeira e soe como algo imaturo, algo que não está pensando, não está se colocando no lugar das pessoas, não está, né, um pouco, pode soar antiético, então cuidado. Ah, no dia 23, que é a quarta-feira, a Lua faz uma posição aqui para Mercúrio. Mercúrio, no dia 22, né, no dia anterior, deixa a retrogradação, então fica direto. Então, essa Lua aqui oposta aqui, ela vai ajudar, né, a gente talvez se comunicar mais, talvez trazer um pouco dessa jovialidade, né, de Gêmeos e Sagitário, né, um dia um pouco mais divertido, né, se a gente souber, se a gente não esquecer daquela necessidade de compaixão, né, que vai ser bastante necessário no dia seguinte, aí, dia 24. Então, aí está o dia 24, a lua cheia, a lua insistiu com Júpiter em trígono com o Sol, né? Netuno aqui fazendo um trígono para Vênus, né? E fazendo um sextil para Plutão. Então, essas duas oposições aqui, elas podem ser amenizadas aí, se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Talvez, se a gente está vendo alguém próximo que está sofrendo um pouco mais, né, com a pandemia, né, com esses problemas, que se a gente puder ter uma atitude proativa de ajuda, ou de realmente, porque assim, para muita gente vai sofrer uma carência emocional, se a gente puder ser acolhedor, de alguma forma, usar essa habilidade de peixes aqui para poder ser acolhedor. É importante porque muita gente vai sentir sentir tá precisando, né,
de afeto, né? Essa Vênus e esse Sol em Câncer, e esses dois aqui não vão conseguir entregar, né? Isso que estão precisando. Então, talvez tenha que vir por essa via aqui de peixes, né? Então, e aí, no dia seguinte, a sexta-feira, a Lua passando por Capricórnio, sábado faz aí uma conjunção com Plutão, oposição à Lua, é, esse, um pouco antes ali da Vênus conseguir sair de Câncer, ainda tem esse, esse contato um pouco mais intenso, emocional, né? Eu falei para vocês ali que pode surgir tanto cobrança, ciúme, é, é, né, possessividade, né? Então, e aí vai envolver a Lua também, né? Então, calma, né, e paciência. E aí, no domingo, a Vênus já está em Leão e a Lua fazendo oposição aqui para Marte, né? Conjunto, bem pertinho de Marte aqui, fazendo oposição para Marte. A Lua bem aqui pertinho de Saturno, fazendo oposição para Marte. Consequentemente, quadratura para Urano, né? Fazendo essa tensão aqui ficar bem explosiva, né? Toda vez que a gente tem Marte e Lua envolvendo quadraturas, é um pouco perigoso porque vai tocar diretamente no nosso emocional. Então, aquelas questões que eu falei para vocês, né, as nossas dificuldades, né, de, de repente a gente está seguindo por um caminho, né, a gente está e de repente tem que mudar para fazer outra coisa. Então essas coisas nos irritam, né, é, nos deixam numa situação emocionalmente ruim, né, então é difícil de, que a única que eu posso falar para vocês é trazer todos esses arquétipos, né, que eu venho falando sobre o signo de Leão, né, então, e transformar, né, usar esse Marte exatamente como fonte de significado, fonte de é, fonte de um olhar mais forte em relação àquilo que a gente é, uma força de poder superar as dificuldades, né? Trazer exatamente esse arquétipo do rei, né? Do rei que reina sobre si mesmo, não, né? Não esperar que todo mundo bata a palma para você, né? Você acreditar no seu próprio valor, né? Acreditar naquilo que faz seu coração, né, feliz, né? Eu sei que muita gente vai usar esse Marte de uma forma totalmente contrária a essas coisas que eu estou falando para vocês. Vai ter gente que vai querer dar carteirada, falar, olha o que você está falando, eu faço desse jeito porque eu quero, né, e não vou mudar, não quero, eu quero fazer assim, vou continuar fazendo, entendeu? Então, mas eu sempre trago um olhar, né, um pouco mais amplo para a gente poder se conectar, né, de uma forma positiva ao arquétipo, né, e não ficar na superficialidade, porque olhar esse Marte só como dessa forma alguém que tem um poder, que quer realizar algo e, e não quer saber, né, do meio, né, de que forma vai conseguir, mas vai tentar passar por cima do outro, né? Então, se a gente só olha dessa forma,
a gente se conecta só com o lado sombra né, da energia. Mas quando a gente olha de uma outra forma, sob um olhar mais, não queria usar a palavra evoluído, mas um olhar um pouco mais maduro, porque evoluído não está ligado a isso, né? Está ligado a outra coisa. Mas se a gente olhar sob um olhar mais maduro, a gente pode aproveitar esse momento, porque existe muita energia à disposição, né? Basta que a gente consiga olhar, né, essa oportunidade e usar isso de uma forma benéfica, né, para a gente, e se é benéfica para a gente, acaba sendo para o meio, né? Então é isso, pessoal. Temos aí bastante energia canceriana, né? Marte em Leão. Então, aquela dualidade que eu fiz para vocês, né, sobre o masculino e feminino, ela tá sim, bastante forte, e que a gente pode fazer essa semana. A gente vai sentir uma necessidade emocional, uma necessidade de aconchego, né, uma necessidade de afeto bastante grande. E o que a gente pode fazer, né, é realmente ter o pé no chão, ficar calmo, né, acreditar que a gente está há praticamente 2 anos nessa situação, e ela está passando, né, e se não podemos festejar, né, esse ano, acredito que ano que vem teremos aí festa junina, né? Então, todos esses tipos de sentimentos, né, ligados à saudade e eles ficaram bastante fortes essa semana. Então, usemos aí a força de vontade, né, desses planetas fixos aí para continuar firmes, porque vamos vencer isso aí. Vamos sair dessa. Então, se você quer fazer uma pastoral comigo, manda uma mensagem. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike, deixa um comentário. Eu quero saber sua opinião. Mais uma vez, uma boa semana. Um abraço. Tchau.